Vamos falar mais sobre economia, trazendo para vocês agora uma projeção da Organização de Cooperação para o Desenvolvimento Econômico, a OCDE. A OCDE apresentou um relatório com as perspectivas econômicas para o Brasil no ano que vem. Vamos falar sobre esse relatório com a Débora, que está por aqui, Débora Oliveira, nossa analista de economia. Ô, Débora, o que chama a atenção é porque essa projeção da OCDE diverge daquela feita pelo Ministério da Fazenda. Traz para a gente os números e qual que é a conclusão, o que está dificultando a projeção do Ministério da Fazenda para que ela se concretize. Vamos lá, e é preocupante porque a OCDE está vendo um Brasil endividado lá na frente, né? Eu vou explicar isso para vocês. Primeiro, deixa eu só situar quem está nos assistindo. O que é a OCDE? É uma organização que estabelece ali boas práticas de políticas econômicas para contribuir com o desenvolvimento dos países. Reúne ali cerca de 38 países, o Brasil já pediu, já solicitou entrada aí para a organização, né, inclusive, e o último relatório que tinha sido emitido foi lá em 2020. E aí a gente vem agora com esse relatório. As projeções são as seguintes, vamos olhar aqui na tela junto comigo para poder vocês entenderem o que a OCDE está prevendo para o Brasil, e eu trouxe junto também as expectativas do governo nesse momento. Para o IPCA, para a inflação, esse ponto eu destaco inclusive como positivo, Carol, porque o governo está esperando ali para 2024 uma inflação na casa dos 3,5%. A OCDE acredita que a gente vai ter uma inflação até mais controlada do que isso, em 3,2%. E isso acaba sendo positivo porque dá espaço para o Banco Central cortar um pouco mais os juros, ou seja, nesse ponto até ok, positivo. Agora no déficit primário, lá na frente, lá em 2024, a gente sabe, a gente já vem falando muito sobre isso, o governo está prevendo um déficit zero. O mercado já não acredita nisso e a OCDE também não, que já está vendo ali, prevendo um déficit de 0,5, que até agora não foi mexido ainda nessa meta fiscal do governo, isso ficou para o ano que vem. Em relação ao PIB, enquanto o governo, o Ministério da Fazenda está vendo ali, está prevendo um crescimento de 2,2%, a OCDE vê um pouco menos, vê o Brasil crescendo, produzindo um pouco menos, 1,8%. E aí é onde vem um ponto preocupante, o endividamento. Porque o que a OCDE pensa? Se você não está conseguindo produzir e crescer tanto e você não está conseguindo ter políticas fiscais para poder garantir ali as contas do país, isso pode vir o endividamento. É aí a dívida PIB, a relação da dívida PIB, que a OCDE já vê para 2024 em 80% essa dívida PIB e o governo está prevendo 78,3%. Não fica tão distante. E aí é o fator preocupante, eu vou para a próxima tela, porque que a OCDE alega? Se a gente continuar nesse ritmo, reduzindo o PIB e não garantindo as políticas públicas aqui do país, a gente pode ter uma dificuldade. Por exemplo, em 2047, se tiver uma falha, isso contando com arcabouço, com reformas, com tudo que já está previsto pelo governo, se tudo correr bem, mas ainda assim ter uma desaceleração do PIB, a gente pode ter uma dívida de 90% lá em 2047. Só que se houver uma falha nessa implementação fiscal, em todas essas medidas que a gente tem acompanhado, aprovação de reforma tributária, e aí juntando com uma queda no PIB, a gente pode ter ali uma dívida PIB relacionada ali na casa dos 100%. Então, isso é que é um fator preocupante, a gente ter organização que contribui para boas práticas ali de políticas econômicas, prevendo um Brasil endividado lá na frente, Carol. Ou seja, você desacelera a economia, aumenta o endividamento. E é interessante nesse relatório da OCDE que ela aponta qual seria o caminho das pedras, o que o país tem que fazer então para inverter essa projeção apontada nesse relatório. E passa essa questão pelas reformas. Exatamente. A gente está falando aqui de reforma tributária, você destacando, inclusive, algo citado nesse relatório, nessa projeção, e justamente na conclusão desse relatório, a OCDE também aponta a necessidade de mais reformas econômicas. Mais reformas, exatamente. É um relatório extenso, inclusive, eles indicam, né, dão várias dicas ali do que você fazer para poder você tentar entrar nessa política de boas práticas econômicas para atingir um desenvolvimento. E aí tem várias dicas, inclusive, e a reforma com certeza é uma das que estão ali catalogadas nesse relatório, Carol. Débora Oliveira, daqui a pouquinho traz mais notícias da economia. Até já, Débora. Até já.